A receita de bolo. Todo mundo na minha família sabia que o bolo de laranja da avó Teresa era diferente. Não é o tipo de coisa que você consegue colocar em palavras. Era bem úmido, extremamente macio. O sabor então era incomparável. Ficava na memória, para dias depois do nada bater aquela vontade de comer de novo. Você sentia saudade do bolo da avó, do jeito que sente saudade da infância. Ela nunca ensinou a receita para ninguém. Toda vez que alguém pedia, ela sorria daquele jeito dela evasivo e dizia: "Ah, um dia eu passo." Bom, esse dia nunca chegou. Ela morreu em novembro, com 84 anos. Lúcida até o fim, o que era uma graça, dizia minha mãe. Um dia ela acordou se sentindo mal, deitou de novo para descansar, mas não acordou mais. Ela foi de uma maneira simples, assim como ela era em tudo. Quando fomos organizar seus pertences, não encontramos seu caderno de receitas. Passamos dias procurando e nada. Todo mundo tinha visto ele em algum momento. Uma capa verde desbotada, folhas amareladas, a letra grande e bonita da avó. Mas ele não estava na cozinha, nem na estante, nem na gaveta de panos que ela usava para guardar coisas aleatórias. Minha mãe finalmente acabou encontrando em fevereiro, dentro de uma caixa de sapato, em cima do guarda-roupa do quarto. A gente sentou na mesa da cozinha para folhear o caderno juntas. Tinha tudo o que a gente lembrava. Quindim, canjica, bolo de chocolate, biscoito de polvilho que a avó fazia em rolinhos e a gente comia ainda morno. O bolo de laranja estava na página 34. A receita era normal: farinha, ovos, açúcar, raspas de laranja, suco de 2 laranjas médias. Tinha o modo de preparo, a temperatura do forno, o tempo. Exatamente o tipo de coisa que você esperaria encontrar. Minha mãe estava virando a página quando eu falei para ela esperar. No rodapé da página 34, em letra um pouco menor que o restante, diferente do estilo das outras anotações, um pouco mais juntinho, como se tivesse sido escrita com urgência ou com cuidado demais, tinha uma linha adicional. Ali dizia: "Não faça isso no aniversário de ninguém." Só isso. Sem contexto, sem explicação, sem indicação de quando tinha sido escrito. Minha mãe deu de ombros. Você sabe como a mãe era. Alguma superstição de antigamente. Eu concordei. Guardamos o caderno e a vida continuou. Mas eu fiquei com aquela linha na cabeça durante alguns dias. Porque a avó Teresa não era de superstições. Ela era a pessoa mais prática que eu conheci. Ela resolvia problema. Ela não acendia vela para santo, não tinha simpatia para chuva, nem para dinheiro, nem para doença. Quando alguém na família mencionava qualquer coisa do tipo, ela fazia aquela cara impaciente de quem tem coisa mais importante para pensar. E o caderno inteiro não tinha uma única outra anotação. Cada receita eram só ingredientes e modo de preparo. Sem comentários, sem variações, sem observações pessoais. Só aquela linha, só naquela receita. Comecei a pensar em quando ela tinha feito o bolo. Não era um bolo de todo dia. Ela fazia para ocasiões especiais. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia que as ocasiões eram sempre as mesmas. Aniversários. Uma das últimas vezes que ela fez tinha sido o aniversário de 80 anos do meu avô. Eu tinha 12 anos, mas eu ainda lembro o cheiro na cozinha. Lembro dele rindo com a fatia no prato,
Lembra de como estava feliz naquele dia. Ele morreu 3 dias depois. Ataque cardíaco. Sem histórico nenhum. Sem aviso. O médico disse que essas coisas acontecem. Que o coração falha sem dar sinal. Antes disso, ela tinha feito no aniversário da minha tia Cláudia. Tia Cláudia teve um acidente de carro na semana seguinte. Sobreviveu, mas ficou 6 meses se recuperando. E ela mesma diz até hoje que ficou com uma disposição diferente depois. Mais cansada, mais lenta, como se algo tivesse saído dela que não voltou completamente. Comecei a fazer uma lista mental de todos os aniversários que eu me lembrava, onde o bolo estava presente. Parei no meio, porque eu não queria terminar a lista. Mas não consegui deixar quieto. Voltei à casa da minha mãe com uma desculpa qualquer e fui até o guarda-roupa. Peguei o caderno e voltei para a página 34. Dessa vez eu virei as páginas seguintes com um pouco mais de cuidado. A página 35 era cocada, a 36 arroz doce, 37, 38, 39, tudo normal. Mas na página 47, eu percebi que 2 folhas estavam coladas. Não por acidente. Tinham sido coladas com cola. As bordas pressionadas com cuidado, tipo de coisa que alguém faz intencionalmente, para que outra pessoa não perceba que existe algo ali. Mas, com muito cuidado para não rasgar, eu consegui separar aquelas páginas. Eram 2 páginas cobertas de texto em letra menor que o restante do caderno. No topo, não tinha título, só uma data: 1959. Pelos meus cálculos, a avó tinha uns 31 anos em 59. Então eu li tudo. Era uma explicação, metódica e direta, do jeito que ela era em tudo. Ela tinha aprendido com a mãe dela, que tinha aprendido com a mãe dela, que tinha aprendido com alguém mais antigo ainda. De uma época em que esse tipo de conhecimento circulava entre mulheres de certas famílias, sem que ninguém falasse abertamente sobre isso. A receita do bolo não era uma receita comum. Era uma magia de processo de transferência. Feito com intenção. Preparado com concentração específica durante o processo. O bolo transferia anos de vida de quem o comia para quem o preparava. Não todos os anos. A proporção dependia da quantidade ingerida, da intenção da preparação e da relação entre as pessoas envolvidas. Quem comia não morria, não necessariamente, mas enfraquecia. Perdia tempo que teria vivido. O coração que falha sem histórico, o acidente que acontece sem explicação, o corpo que fica com disposição diferente, mais lento, como se algo tivesse saído que não volta. A nota dizia que a receita só funcionava em datas de significado. Aniversários? Porque a energia de celebração amplificava o processo e fazia o véu entre os 2 mundos ficar mais fino. Por isso o aviso na página 34. Eu fiquei sentada na cama da minha mãe por um tempo que não sei dizer. Tentei fazer as contas com o que eu me lembrava. Tentei ser racional. Tentei encontrar outra explicação. Mas tinha uma última coisa nas páginas coladas que não saía da minha cabeça. No final da explicação, depois de tudo descrito com aquela precisão clínica e doméstica que era o jeito da avó Teresa fazer qualquer coisa, ela tinha escrito uma última frase. Usei com moderação, só quando necessário. Não me arrependo.
Minha avó Teresa viveu até os 84 anos, com uma saúde absurdamente boa para a idade, lúcida até o fim, sem doenças crônicas, sem limitações sérias, sem aquele apagamento gradual que a gente vê em tanta gente na velhice. Eu lembrei da lista de nomes e datas que tinha começado a fazer na minha cabeça. E dessa vez eu terminei. Os números não fecham perfeitamente. Não é uma conta exata. Não é uma ciência precisa. Mas fecham o suficiente. Fecham o suficiente para que eu entenda o que a avó Teresa estava dizendo quando dizia: "Um dia eu passo a receita". Ela estava esperando encontrar alguém que fosse capaz de carregar aquilo, que fosse capaz de usar com moderação, só quando necessário. O caderno está na minha casa agora. Minha mãe não perguntou por que eu trouxe. Ela me olhou de um jeito específico quando eu saí com ele debaixo do braço, e eu olhei de volta. E nenhuma de nós disse nada. Eu não fiz o bolo ainda, mas eu releio aquelas páginas às vezes, com aquela mistura de horror e de entendimento que é o que você sente quando descobre que alguém que você amava era muito mais complexo do que parecia. Eu não acho que a avó Teresa era má, mas eu também acredito que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Em cada aniversário em que ela entrava na cozinha, amarrava o avental e começava a ralar as laranjas. Mas o que me assusta mais não é o que ela fazia, mas o quão animada eu estava para fazer o mesmo.